aos filhos dessa casa, aos nossos amigos e aos irmãos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos como vida, como ambiente puro. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 10. Aí os irmãos vão falar assim: pastor, o senhor está fazendo um estudo de crônicas? Eu não sei se eu estou fazendo um estudo de crônicas, mas eu sei que a gente não está conseguindo evoluir muito para frente, porque tem umas coisas interessantes que o senhor está destravando em nós. Cadê os jovens de até 25 anos aí? Levanta a mão para mim conhecer e vocês aí. Cadê os jovens de até 25 anos? Cadê os jovens de até 25 anos? Vocês estão... Vou falar assim: cadê os irmãos de 50 anos aqui? Está mais alto. Revelou, viu, Júlio? Cadê os de 40? Está mais forte que vocês, os jovens de 25. A palavra hoje é para todos, mas eu gostaria que você, jovem, prestasse muita atenção. E eu vou pedir para você não se movimentar. Amém? Não se movimente. Se você tem que tomar água, toma rápido agora a água, porque você não pode perder, irmãos, 30 segundos do que será ministrado. No reino, 1 segundo ou uma palavra liberada ao teu espírito que você não prestar atenção, você pode perder a continuidade daquilo que o Senhor quer distribuir a você. Então nós temos que ser precisos naquilo que o Senhor quer falar conosco e quer ministrar ao nosso coração. Amém? Diz assim: Roboão viajou para Siquém, porquanto todo Israel se ajuntar ali para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito, de onde mandaram chamá-lo. Jeroboão e todo Israel foram ao encontro de Roboão e reivindicaram junto ao novo monarca: eis que teu pai mandou colocar sobre nós e nossas famílias um jugo muito pesado, mas agora diminui o trabalho árduo que somos obrigados a fazer, e este jugo pesado de todos os dias, e nós o serviremos. Então Roboão ponderou-lhes: voltai a mim daqui 3 dias, e o povo se retirou. Em seguida o rei Roboão buscou aconselhar-se com os anciãos e autoridades que vinham servindo ao seu pai Salomão durante o seu reinado, e os questionou: como aconselhais que eu proceda para o pedido deste povo? E os sábios lhes sugeriram: se fores bondoso para com este povo, e lhes agradares, e lhe disseres boas palavras, então eles serão teus servos leais para sempre. Entretanto Roboão não se satisfez com o conselho dos mais velhos, e procurou ouvir o palpite dos jovens que haviam crescido com ele e que o serviam. Roboão perguntou a seus amigos de infância: que aconselhais que respondamos a este povo que nos pede: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E prontamente os jovens que haviam crescido com ele disseram: ora, a este povo que te disse, teu pai tornou pesado o nosso jugo, mas tu alivia o nosso trabalho, eis que os responderás: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Sendo assim, meu pai vos obrigou a um trabalho pesado, pois eu aumentarei ainda mais o vosso jugo. Meu pai vos repreendeu com açoites, porém eu vos castigarei com chicotes pontiagudos, dolorosos como ferroadas de escorpiões. Passados 3 dias, Jeroboão e todo o povo retornaram à presença de Roboão, conforme as ordens dadas pelo rei: voltai a mim ao 3º dia. Então, postando-se diante do povo, o rei respondeu-lhes com aspereza e arrogância, desprezando o conselho dos anciãos. Exclamou o povo segundo o parecer dos seus amigos de infância: meu pai fez pesado o vosso jugo, mas eu aumentarei ainda mais. Meu pai vos castigou com 5 chicotes, e eu os açoitarei com chicotes que ferem como escorpiões. O rei não deu atenção ao povo, porque esta mudança e endurecimento vinham de Deus, a fim de confirmar a palavra que Yahvé havia profetizado a Jeroboão, filho de Nebate, por intermédio de Aías,
o silonita. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-lo, protestou aos brados: que temos em comum com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé? Cada um para as suas tendas, ó Israel. Cuida de tua própria casa, ó Roboão, filho de Davi. Então todos os israelitas se dispersaram e retornaram às suas tendas. No entanto, Roboão continuou a reinar sobre o povo israelita que vivia nas cidades da tribo de Judá. E o rei Roboão enviou a Adorão, chefe do trabalho forçado. Todavia a população israelita se juntou e o apedrejou até a morte, subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Deste modo, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi, e assim permanece até os nossos dias. Amém? Glória a Deus. Queridos, essa semana, o Senhor falou ao meu espírito uma frase, e Ele sempre fala comigo dessa forma, dificilmente, às vezes é uma frase, ou às vezes é um versículo, ou às vezes é um texto. E quando eu li essa parte de Crônicas, fazer meu devocional, o Senhor falou comigo claramente que há muitos palpiteiros e poucos conselheiros. E aí o Senhor me fez enxergar a nação do Brasil. E é por isso que eu pedi para os jovens hoje se assentar mais à frente e se apoderar dessa palavra ministrada, porque conselhos só podem ser adquiridos de quem tem vida, e a vida de Deus. Não dá para ter conselhos de quem tem conhecimento. Esses jovens amigos de Roboão eram todos homens formados e cheios de conhecimento, mas não tinham sabedoria relacional. Os conselheiros de seu pai, Salomão, eram homens que tinham a sabedoria relacional com Deus. Foram os homens que viram quando Salomão começou a adoração e proclamou aquele templo como casa de adoração, e a casa encheu-se da presença de Deus, e o fogo desceu sobre o altar. Salomão foi o primeiro homem que fez o fogo descer sobre o altar, e com isso Elias, quando ora sobre aquele lugar, ele lembra de Salomão e fala: o Deus de Israel vai responder com fogo. Nós temos que ser marcos. E Salomão, quando ora, Deus responde com fogo aquele lugar, e o Senhor confirma a aliança que fez a Davi e estabelece sobre aquele lugar um lugar de adoração. No antigo pacto nós entendemos que o templo era o lugar de adoração. No novo pacto nós somos o templo. Assim, no tabernáculo, que a arca do Senhor habitava ali, e a presença do Senhor se fazia presente quando o sumo sacerdote chegava àquele lugar. Hoje, na nova aliança, no novo pacto, a palavra fala em João que Cristo tabernaculou em nós, e Ele é a arca da aliança que habita em nós, e nós habitamos nele, e nós somos e existimos por Ele, e temos essa revelação por Ele. Temos a vida de Deus por Cristo. Não há revelação sem Cristo. E aí, quando nós entendemos isso, e eu peço aos jovens que fiquem claro essa palavra, e se você não entender, levanta aí, amém? E vem perguntar aqui, mas eu sei que vai ficar bem claro para você. Porque hoje a informação e o conhecimento tem se alastrado. Qualquer jovem de 15 anos tem muito mais informação do que eu e do que qualquer um de nós que somos pais aqui. Mas informação não é sabedoria. Ser cheio de informação não significa que você tem sabedoria. Você pode ter até muitos conhecimentos, mas você não é um sábio. E quando Roboão consulta o povo está falando para ele bem claro: Roboão, Salomão construiu o templo, fez coisas maravilhosas, mas os impostos estão pesados demais, alivia a carga para a gente. Roboão vai, tá bom, daqui a alguns dias você volta aqui. E Roboão chega e consulta os conselheiros de seu pai. Quem que eram os conselheiros de seu pai? Os homens que viram Davi construir, e que viram Davi receber o desenho de Deus, e viram Salomão construir. Davi recebe o desenho, transfere para Salomão, e estes sábios, eles acompanham, porque quando Davi transfere para Salomão,
Davi transfere também quem? Os levitas, os sacerdotes, e fala: já dividi aqui quem vai ministrar sobre o cântico, quem vai ministrar sobre a adoração, quem vai construir os templos, está aqui meu filho. E Salomão constrói segundo o desenho que o seu pai Davi tinha, tudo conforme o desenho que seu pai tinha. Roboão, quando ele assume o reino nessa condição. O povo estava fiel a Salomão, mas não estava leal, porque o povo estava cansado. Era fiel, mas não era leal, e o povo estava cansado. E quando chega até Roboão, ele tem uma atitude sábia: eu não vou responder agora, sou um rei novo, sou um rei que acabei de chegar, e quero um tempo para responder. E ele consulta as pessoas certas, quem? Os sábios. Mas ele não fica contente com conselhos dos sábios. E aí ele vai consultar os seus amigos que cresceram junto com ele. Talvez os sábios não tinham o mesmo linguajar. Talvez os sábios não sabem teclar como você tecla. Talvez os sábios não sabem postar como você posta. Talvez os sábios não sabem compartilhar como você compartilha. Mas eles sabem dar destino. E um sábio, ele está procurando o teu futuro e não apenas o conhecimento presente. Todo sábio, ele procura dar destino. Observe, irmãos, os anciãos. Coisa mais errada que nós fazemos como igreja hoje é jubilar os anciãos, encostar os anciãos. Nós podemos ter força, mas a sabedoria está com os anciãos. E esses homens tinham sabedoria relacional. Roboão já era um menino mais jovem, de uma nova geração, de uma geração mais atualizada. Não vou seguir o conselho desses caras. E aí eu quero falar para você um pouco hoje, querido, que palpites imaturos, eles trazem instabilidade. Palpites imaturos trazem instabilidade, mas conselhos maduros atraem o crescimento com excelência. Talvez você que é jovem olha para o conselho do seu pai e da sua mãe e você despreza, porque tem um colega seu da mesma idade que você, que cresceu junto com você, que sabe falar num linguajar que você não consegue, que seu pai e sua mãe não conseguem falar. E aí você acha legal, você se encanta, e você segue o conselho dele, mas não segue o conselho do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu líder, ou da sua líder, ou do seu avô, da sua avó. E aí você procura seguir o conselho daquele colega que cresceu junto com você, que não tem experiência, que não viveu. Ele tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria. E conhecimento sem sabedoria é vazio. Ele pode ter muito conhecimento literal. O que é conhecimento literal? Ele adquire. E hoje, para nós adquirirmos conhecimento, a facilidade é enorme. No meu tempo, quando eu tinha que fazer um trabalho de escola, eu tinha que pegar o ônibus na minha casa, de meia em meia hora passava um ônibus, e eu morava num bairro que tinha bastante ônibus. Tinha que deslocar até a biblioteca municipal da cidade, ir lá e procurar no fichário sobre o tema. Aí eu pedia para a bibliotecária pegar o livro, aí ela pegava o livro, aí eu lia, não era isso, aí eu tinha que correr atrás de outro, aí pegava de novo, pede de novo. Aí depois de umas 4 ou 5 consultas, vinha uma biblioteca, ouvia um livro, ouvia 3, 4 livros. Aí o que nós fazíamos? Transcrevíamos o que estava escrito naquele livro, voltávamos para a nossa casa, líamos de novo e escrevíamos conforme aquilo que nós tínhamos aprendido. E depois nós chegávamos na escola, tínhamos que apresentar nas nossas aulas perante toda a classe, e as pessoas iam avaliar aquilo que nós estávamos apresentando. Hoje, se você quiser saber de qualquer coisa, você basta colocar uma chave ou uma palavra no Google e já sai aí quantas pesquisas está tendo sobre aquele assunto, qual é a pesquisa maior, e você se acha o que sabe todas as coisas. E eu quero dizer para você, jovem, eu amo como pastor de vocês, e com muito amor eu quero falar para vocês: vocês têm muito conhecimento, mas nada de sabedoria. E eu me enquadro nisso também. Posso ter muito conhecimento, mas eu devo buscar a sabedoria que vem do alto, porque sabedoria não é terrena.
Um engenheiro agrônomo pode ter todo o conhecimento de como plantar. Você dá um pacote de semente para ele não planta, ele não consegue produzir nada. Você pega o senhor do campo que nunca estudou agronomia, e você dá um pacote de semente e volta lá 3 meses depois, ele está colhendo. Porque isso é relacional. E quando nós falamos de Cristo, eu falo a mesma coisa para você, querido. Não despreze o conselho dos mais sábios. Não despreze. Roboão perdeu mais da metade do reino. Ele perdeu 10 tribos do reino porque ele foi ouvir o conselho dos seus amigos. Houve a primeira divisão no reino porque ele ouviu imaturos. E sabe lá se esses colegas que cresceram com ele estavam a fim de que ele crescesse mesmo, ou estavam simplesmente de olho naquilo que ele tinha conseguido. Vocês conseguem entender isso ou não? Os sábios não tinham interesse algum, os sábios estavam preocupados em fazer o reino avançar. Porque os sábios maduros já se passaram da época do orgulho de coisas pessoais, eles trabalham pelo avanço do reino. E se nós entendemos isso, irmãos, nós vamos entender que a nossa estabilidade e o crescimento, jovem, está em conselheiros maduros e não em palpiteiros imaturos. Um conselho em Cristo é edificação, mas qualquer palpite sem Cristo é desgoverno e destruição. Você pode ter um amigo que te dá um monte de palpite para você, mas ele não pode dar destino para você. O destino só vai fluir do teu pai. Essa semana eu peguei um carro, rodei 180 quilômetros para pegar uma palavra de envio do meu pai. Até hoje eu honro a palavra do meu pai. 180 quilômetros para pegar uma palavra de envio. Ah, mas você não pode ligar para ele. Não, eu tenho um pai e eu devo honrá-lo. E eu sei que toda bênção procede quando nós honramos a nossa paternidade. Quando nós não desprezamos o nosso pai. Na minha imaturidade, como imaturo espiritual, muitas das vezes eu desonrei meu pai. Hoje eu estou num ambiente que não é mais de obediência, irmãos. Nós não vivemos por obediência, nós vivemos por honra. Porque quem obedece pode ser até fiel, mas não é leal. Agora quem honra é leal. A lealdade está muito além da fidelidade. Porque fidelidade obedece quando tem uma regra estabelecida. Lealdade faz por amor. Ouve, senta e caminha nisto. Então nós precisamos entender isso, que um conselho em Cristo vai te edificar, mas qualquer palpite que você ouvir fora de Cristo vai te levar a um desgoverno e uma destruição, um desgoverno das suas emoções, um desgoverno da sua alma, um desgoverno da sua vida sentimental, da sua vida material e até mesmo da sua vida educacional. Eu não sei o que fazer, pastor. Senta com seus pais, converse com eles, peça direcionamento dos seus pais, peça para eles orarem por você, que o Senhor vai revelar a você. Se tiver alguém aqui nessa noite que não sabe o que fazer ainda, está faltando você sentar com seus pais, uma boa mesa com os seus pais e receber destino dele, porque um pai é conselheiro, não é um palpiteiro. Quem dá palpite não tem compromisso com a sua vida. Agora quem dá conselho tem compromisso com o destino. Então nós precisamos entender isso, querido. Provérbios 15, 22 nos ensina que onde não existe conselho, fracassam os bons planos. Mas com a cooperação de muitos conselheiros, há êxito e há grande êxito. Os primeiros conselheiros que você deve começar a ouvir está dentro de casa. Seus pais, os primeiros conselheiros que você deve começar a ouvir, seus pais. Depois quem? Sua liderança espiritual. Ah, mas o meu amigo é legal, ele fala maneiro. Ele só fala conhecimento. E o conhecimento que ele tem, você também pode ter. No mesmo lugar que ele buscou, você também busca. O conhecimento dele se chama Google. E você também pode. Agora o teu pai e a tua mãe tem um conhecimento que já se tornou sabedoria, porque ele adquiriu em Cristo. A vida de Cristo emana sobre o teu pai e tua mãe e flui sobre você.
Isaías 9, querido, abra sua Bíblia comigo em Isaías 9, eu gostaria que você lesse isso. Versículo 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro. Grifa essa palavra aí, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento desse principado e da paz não haverá fim. Diga comigo, não haverá fim. É o que o Kleber ministrou aqui. Você tem que entrar no reino, irmão. Quando você entra no reino, não há fim de paz sobre você. Sobre o trono de Davi, no seu reino, para afirmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Queridos, nesse versículo, eu quero que você preste atenção, que ser conselheiro é uma qualidade do Cristo, e nós portamos o Cristo. Por quê? Porque um conselheiro é aquele que tem compromisso com a verdade, e a verdade é uma pessoa, não é uma palavra, a verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. Então um conselheiro só vai falar a partir dele quem? Cristo, não de si. Porque um conselheiro ele é maduro, e por ser maduro ele tem uma mente renovada em Cristo. Todo maduro ele possui uma mente renovada em Cristo, porque não existe maturidade fora de Cristo. Logo, se não existe maturidade fora de Cristo, não existe conselhos fora de Cristo. Não existe conselheiro sem Cristo. Observe quem você está ouvindo, porque quem nós ouvimos nos governa, ou desgoverna, mas vai acontecer algo. Então não existe conselho sem Cristo. Se a pessoa que está te aconselhando não porta a Cristo, ele pode ter todo o conhecimento do mundo, vai trazer destruição e desgoverno para a sua vida. E por que eu falei com os jovens? Porque o que vocês definirem hoje, será o que vocês viverão nos próximos 50, 60 anos. Se vocês definirem bem hoje, ouvirem bem hoje, se alinharem bem hoje, vocês viverão felizes e terão a paz do reino que habita em você para o resto da vida. Roboão podia ter o reino todo alinhado, as 12 tribos toda alinhada, viveu em constante, se eu for estudar crônicas, você vai ver que Roboão viveu em constante guerra com Jeroboão. Os dois guerrearam, dois reinos irmãos, guerrearam o tempo todo, por não ser maduros, ou por não ouvir conselhos maduros. E nós precisamos entender isso. Nessa palavra que fala que um menino nasceu, querido, mas o Cristo foi nos dado. Entenda, um menino nasce, mas a maturidade Deus nos dá. Um menino nasceu, mas Cristo foi nos dado. Nós precisamos entender claramente isso. Cristo é o filho maduro de Deus. Cristo é o filho ruios de Deus. E é o desejo do Pai, como diz em Efésios 11, até que todos cheguemos à unidade da fé, à plena estatura de Cristo. Então quando o Pai olha para nós, Ele não quer enxergar o nosso conhecimento, Ele não quer enxergar a nossa formação, Ele não quer enxergar o que nós conhecemos dessa terra, Ele quer enxergar o próprio Filho, o Cristo em nós. O nosso nome se desaparece. Nós temos um nome que é acima de todo nome, e esse nome é Cristo que habita em nós, a esperança da glória. A esperança da glória. A esperança da glória habita em nós. Não existe conselhos, não existe direção sem Ele. Sem Cristo não existe direção. E você começa a olhar, querido, sobre o nosso país, o desgoverno que acontece por causa dos palpites, partidos se rachando,
Presidente que não consegue fazer governo porque há muito palpite e pouca sabedoria. Há muito palpite e nada de conselheiro. Por quê, querido? O palpiteiro, ele tem interesse na causa. O conselheiro não está nem aí com a causa, ele está preocupado com o reino. Nosso país, a nossa igreja brasileira, ela tem se tornado tão palpiteira, irmãos. O que é ser palpiteiro? É falar de um monte de coisas sem a vida de Cristo. A igreja brasileira precisa amadurecer e nós precisamos estar tão maduros que nós saibamos falar de todos os assuntos a partir da ótica de Cristo. Você tem que falar de política, de religião, de educação, de economia, de ideologia, a partir da ótica de Cristo. Você não vai falar a partir do seu conhecimento. Você não vai falar a partir do seu conhecimento humano. O humanismo entrou na igreja e logo veio o antropocentrismo que colocou o homem no centro das coisas. E os nossos cultos não são mais para Deus, são para os homens. As nossas adorações não são mais verticais, são horizontais. E nós esquecemos de nos tornar o filho maduro que a palavra sempre desejou e que o Senhor olha por nós e sempre anseia de uma igreja madura que consiga governar. A responsabilidade da igreja é governo. Pastor, como assim governo? Governo nas regiões celestiais. A palavra diz que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Uma igreja que entende isso, ela governa. E uma igreja que entende isso, ela transforma uma cidade. Pastor, como transformar uma cidade? Uma igreja vai transformar uma cidade a partir do quanto de luz ela porta, não a partir de quantos membros ela tem. Não é a quantidade de membros que transforma uma cidade, mas sim a quantidade de luz que essa igreja transmite para a cidade. Eliminando as pessoas das trevas, eliminando as pessoas da ignorância, eliminando as pessoas que vivem escravizadas por sistemas de miséria estabelecidos pelas trevas. Pastor, como isso? Através da vida de Cristo. Através da vida de Cristo. Então, jovens, palpiteiros, eles não possuem uma mentalidade de reino. Eles não possuem a mentalidade do reino. Eles são dominados por uma mentalidade individualista e miserável. Sempre, meu Deus, sempre disposto a olhar o que ele pensa e a viver da forma dele. Esses conselheiros de Roboão, querido, não pensaram no reino. Eles pensaram no que Roboão estava dando para ele. Vamos puxar o saco do rei, vamos falar do nosso jeito, vamos agradar ele, vamos falar na língua dele, e azar dele se ele vai quebrar a cara lá na frente. O importante é a gente ser hoje beneficiado das coisas do reino. Um conselheiro, ele flui na mentalidade do reino, irmãos. Ele não é dominado pela mentalidade individualista e miserável. Ele está sempre disposto a dar destino. Conselheiros não trabalham para si, mas para o destino dos filhos do rei. E eu fico olhando a nossa nação, querido. A nossa nação não precisa de mais gente dando palpite e nem de mais crítico. A nossa nação precisa de uma igreja que entende o lugar dela e seja madura, que levante homens que possa aconselhar os governos sem interesse, que levanta homens maduros, como foi Billy Graham e outros homens que que aconselhavam sem interesse. O problema não está na corrupção. A corrupção, ela está dentro de cada um, querido, que não manifesta a verdade de Cristo. Quantas pessoas têm se levantado para dar palpites apenas por interesse próprio? Eu vou estar ao lado do presidente para mim ser um cara conhecido, mas não para ser o cara que vai dar o conselho a partir de Cristo. Jovens, cadê os jovens? Vocês estão sendo preparados para serem essas pessoas. Aqui nessa casa nós temos uma palavra que haverá alguém que irá governar essa cidade. E você já está preparado. Querido, isso não é para mim, essa palavra não é para mim, é para você, jovem e adolescente dessa casa. Eu sou apenas a pessoa que vai te ativar a entender isso.
E se você crê nessa palavra, você vai governar essa cidade junto com a igreja. Ah, você pode não ser um prefeito dessa cidade, mas você vai poder ser uma pessoa que vai falar o coração do prefeito dessa cidade, vai falar no presidente da Câmara dessa cidade. Através da ótica de Cristo, você vai ser um conselheiro e não um palpiteiro. Você vai falar de sabedoria eterna, não de conhecimento terreno. Você vai falar de cultura do céu, não de cultura terrena. E você vai virar as costas, vai fechar a porta e não vai sair nas redes sociais para dizer quem é você. Mas a cidade está sendo governada. Quantas guerras foram impedidas porque homens conselheiros aconselharam presidentes americanos e você nem sabe. Quantos homens de Deus entraram ali porque eles tinham livre acesso àquele lugar, conselharam os homens e falaram: olha, vamos para o outro caminho, não é o caminho do Senhor esse. E nós nem sabemos, porque não era interesse deles saírem como famosos, porque conselheiros não têm interesse com a sua reputação, conselheiros estão preocupados com o bem da nação. Se nós entendermos isso, irmãos, nós vamos aprender que há paternidades específica nos conselheiros. Há paternidade. Todo conselheiro foi um bom filho e é um bom filho. Não tem como você ser um bom conselheiro se você não for um bom filho. Você pode até conhecer um pouquinho de mais coisas que o seu pai. Você pode até falar algumas coisas diferentes do seu pai, que seu pai não consegue acessar esse conhecimento que você tem. Mas a sabedoria relacional que o seu pai tem, você não chegou neste lugar ainda. Ouvir Deus como teu pai ouve, você não chegou neste lugar ainda. Amém? Então nós precisamos entender isso, irmãos. E nós como igreja, nós estamos no tempo da igreja contemporânea. As paredes são diferentes, as músicas cantadas são diferentes, a forma de ministrar é diferente, mas nada invalida o Cristo ressurreto. Ele é, Ele foi e Ele continuará para sempre reinando. A Ele toda a honra, toda a glória. O governo é dele, a vontade é dele e não é nossa. Ele é o dono da igreja e nós somos os filhos que participamos deste reino e submetemos à vontade dele. Submetemos à vontade dele. Não pode ser por vontade humana, é a vontade específica dele, única, expressa dele. É Ele quem governa, é Ele quem direciona, é Ele quem aponta. É Ele que trabalha no profético, é Ele que fundamenta o apostólico. Não tem outro caminho, querido. Não existe outra. Jovens, eu falo para você com amor. E eu falo para mim também, eu me considero jovem. Não passei 200 ainda, estou quase. Então eu considero essa geração. 40 anos é uma geração, então eu considero essa geração. Eu me considero a geração que estamos estabelecendo para a próxima geração. Nós estamos edificando a próxima geração. Uma geração com a mentalidade destravada para o reino, entendendo os propósitos. Querido, conselheiros, eles são como Daniel era, como José era. Daniel era terrível, um homem de espírito excelente. Ele era sempre solicitado para aconselhar. E sabe qual que era o mais interessante? A direita estava no governo, Daniel estava aconselhando. A esquerda estava no governo, Daniel estava aconselhando. O centro estava no governo, Daniel estava aconselhando. Porque homens excelentes não trabalham para um partido, trabalham para uma nação. Trabalha para a nação. Não possuímos ideologias. Não possuímos ideologia. Caiu um reinado, estabeleceu um outro. Caiu uma ditadura, estabeleceu a outra. E chamam Daniel para aconselhar. E lá estava Daniel, um homem de espírito excelente, aconselhando. José, havia um espírito excelente em José. Por quê, querido? Porque ele mesmo sendo humilhado, rebaixado a escravo, ele não perdeu a consciência que ele era filho de Jacó. Ele estava como escravo, mas a sua mentalidade era de filho. Um pouco diferente de Israel quando saiu do Egito. Israel era a nação escolhida, filho, mas a mentalidade continuava de escravo. E se nós não transicionarmos a nossa mente, se nós não renovarmos a nossa mente, você pode estar livre do Egito,
mas vivendo como um escravo dentro do reino. E no reino não há escravo, há filhos. O seu coração, o coração de José portava a sabedoria relacional. Ele sabia quem era o Deus que tinha falado para ele. Então, mesmo ele estando como escravo na casa daquele homem, ele fez com excelência e governou aquela casa. E isto, através do conhecimento relacional, que é a sabedoria relacional de José com Deus, ele pôde chegar até Faraó. Fala para mim, irmão, que coisa louca. Um escravo chegar a ser governador, ou o segundo depois de Faraó, e Faraó fala assim: ó, você manda em tudo aí, só não senta no meu trono, mas pode mandar em tudo, faz o que você quiser. Isso não é normal. Mas para quem tem uma mentalidade de reino, para quem tem uma mentalidade de governo, que vive em maturidade, que porta o Cristo ressuscitado, isso é a coisa mais normal do mundo. É para este lugar que a igreja deve voltar. Quando Adão peca, querido, ele entrega para as trevas o governo da terra. Mas quando Jesus morre, ele nos entrega de volta esse governo. Basta agora a igreja avançar, porque o reino ele será expandido e não haverá fim. A igreja precisa avançar. Se você tem um terreno e você compra ele, você abandona ele, se você voltar depois de 10 anos, tem alguém lá que invadiu o seu terreno, e você vai precisar entrar com reintegração de posse. A terra foi entregue às trevas. Você consegue compreender? Mas com a igreja que entende o que é governo, ela reconquista todas as áreas. Querido, sabe por que a mídia do Brasil é contaminada? Porque alguns anos atrás nós falávamos que era pecado ter rádio, ter televisão, e nós entregamos o bem mais precioso de evangelismo e de edificação na mão das trevas. Cadê a igreja que vai agora avançar, pegar de volta isso e levar o reino dos céus sobre esta área, a área da comunicação? As artes, meu filho fazer teatro, minha filha fazer teatro, isso é do diabo, é do capeta, e nós entregamos a arte para os ideológicos, e as artes estão contaminadas com coisas das trevas. Mas o Senhor tem destravado hoje aqui, falando assim: não, haverá uma geração de filhos aqui que irá governar sobre as artes dessa cidade, sim, vai restaurar, não é das trevas não, nós vamos ir lá e vamos ministrar a vida de Cristo, e a vida de Cristo dissipará todas as trevas, e nós precisamos entender com clareza. Mas como? Palpitando ou aconselhando? Aconselhando, com clareza aconselhando, mas você nunca vai conseguir aconselhar a partir de você mesmo. Você nunca vai aconselhar a partir do Efatá. Nós temos a escola de teologia, o Efatá online, uma benção a escola, mas você não vai conseguir aconselhar a partir dela. A escola ela pode te dar conhecimento, sabedoria quem vai dar o seu relacionamento com o Pai. A escola vai te dar conhecimento. Muitos irmãos estão crescendo em conhecimento fazendo essa escola, mas não crescem em sabedoria. A sabedoria se torna um lugar de rendição. Quanto mais eu me rendo, mais sábio eu me torno, mais eu me comprometo. Querido, conselheiros, eles possuem essa mentalidade renovada, e essa mentalidade renovada e governada por Cristo dá autoridade para governo. José governou porque ele tinha uma mentalidade renovada e governada por Deus. Se você tem uma mentalidade renovada e governada por Deus, te dá autoridade para governar, querido. E o nosso governo não fala de coisas terrenas, fala nas regiões celestiais. Quando Paulo estava perante o rei Agripa, ele: vou ser desobediente a uma visão celestial, o Senhor nos deu a terra, e nós continuaremos a ministrar sobre isso. Eu não posso negar, eu não posso voltar atrás e ser desobediente a uma visão celestial. O menino nasceu, querido, mas o filho foi dado. Você não precisa fazer nada para receber o filho, mas para ser maduro como o filho, precisa começar largando o seu orgulho. Quanto mais rápido a gente abandona o nosso orgulho, mais rápido é o nosso processo de maturidade. Quanto mais rápido a gente despede do orgulho, mais rápido Cristo aparece em nós. Você porta Cristo, você só precisa manifestar Ele.
Nós estamos gerando a cada culto, a cada palavra, a cada encontro, a cada reunião, a cada célula, a cada evangelismo, nós estamos gerando Cristo. Assim como uma mulher está grávida, e aí ela começa a ter mudanças em seu corpo, porque Cristo está sendo gerado, porque o bebê está sendo gerado, assim é nós, quando nós estamos gerando Cristo em nós. À medida que Cristo está crescendo em nós, nós vamos tendo mudanças, transformações, até que o Cristo tome a nossa vida. A luz é Cristo governar a nossa vida por completo, querido. Nós estamos falando de um ano de renovação de mentalidade, de governo. Cristo precisa governar a nossa vida. Cristo precisa governar as nossas finanças, governar a nossa casa, governar a nossa alma, governar a nossa maneira de viver. Ai, pastor, eu não gosto daquelas pessoas almáticas. Não, irmão, a alma é importante, ela só é ruim quando ela está desgovernada. Porque na alma estão as nossas emoções, mas no espírito está a razão. Quando Adão ele peca, ele perde a direção da alma. Quando Adão peca, ele fica desgovernado, porque é como se ele suprimisse o espírito. O que Deus fala, o que Paulo fala para nós, não extingais o espírito, é isso. O que é extinguir? Você tem um fogo e você abafa ele fica pequeno. Quando Adão peca, ele faz isso, ele extingue. Adão tinha uma relação com Deus diária, e ele extingue essa relação, e a alma dele fica desgovernada a ponto de levá-los a emoções da carne. E quando a alma fica desgovernada do espírito, ela é atrelada à carne. Uma alma atrelada à carne é orgias e outras coisas, coisa a mais. Agora, uma alma que está governada pelo espírito, querido, tudo que o espírito transformar em você será expresso pela tua alma. Porque na tua alma está o teu dom, está a tua alegria, está o teu amor, está a sua expressão. Imagine isso expresso a partir de Cristo. Uma igreja que entende isso, uma igreja que entende o que é ministérios, uma igreja que entende o que é ser profeta e profetiza sobre a cidade, uma igreja que entende o que é ser evangelistas e avança sobre a cidade, uma igreja que entende o que é ser mestre e discipula os novos, uma igreja que entende o que é ser pastor e cura. E uma igreja que entende o que é o apostólico e se fundamenta no fundamento correto, que é Cristo. Então quer dizer que ministério é isso? Sim, ministério não se fala do que eu faço, mas sim do que eu sou em Deus. Paulo nos ensinou que o Senhor nos elegeu nele, ou nos escolheu nele, desde antes da fundação do mundo. Então, querido, você já foi escolhido por Deus, já foi gerado em Deus, desde que Ele criasse a terra. A primeira coisa que Ele fez só foi soprar o teu espírito num homem, num boneco. E a palavra fala que o Senhor nos elegeu nele, nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo. Mas separou-se no ventre da minha mãe, e quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, me separou para a obra do ministério. Paulo fala em 3 etapas. Deus nos escolheu, todos somos escolhidos. Deus nos separa para o tempo presente. Você não nasceu fora de época, você não nasceu atrasado e nem adiantado, você nasceu no tempo que o Senhor separou para você nascer. E tem uma terceira coisa, que é a maturidade, é o que Paulo fala: quando aprouve a Deus gerar seu Filho em mim, aí sim eu estive pronto ao ministério. E entre Paulo conhecer Jesus a caminho de Damasco e o primeiro dia do ministério dele foram 13 anos. Entre Paulo conhecer Jesus e conhecer o Cristo foram 13 anos. Você pode ter tido muita experiência com Jesus, o nazireu, o judeu, mas está na hora de você começar a ter experiência com o Cristo e se tornar o Cristo. Quando você estuda o Novo Testamento, você vê muito sobre Jesus, o Cristo. Quando você estuda as cartas, você vê sobre o Cristo, Jesus. Porque são processos distintos. Primeiro você conhece Jesus, e depois você se submete à cruz. Primeiro você conhece Jesus, e depois se submete à cruz. Só mortos podem ressuscitar com Ele. Que morte, pastor? Do meu orgulho, do meu eu. Quando eu morro com Cristo, eu ressuscito com Ele, e já não sou mais eu quem ressuscita, e sim a vida dele que habita em mim. E se nós entendermos isso, nós vamos entender que o menino nasce, mas o filho é dado. Então o filho é o maior presente de Deus para nós. A maturidade é o maior presente, e eu só vou chegar nesse lugar despindo de todo o meu eu, de todo o meu orgulho. O Brasil precisa de conselheiro.
São José dos Campos precisa de conselheiro. A igreja brasileira precisa de conselheiro. Mas não existe conselhos fora de Cristo. Você jovem, você precisa de um conselheiro, não de um palpiteiro. Teu amigo pode ser legal. Teu amigo pode compartilhar com você, pode ir no cinema com você. Teu amigo pode jogar boliche com você, pode ir em outros lugares com você, no kart, etc, etc. Pode ir em vários lugares, mas ele não pode te dar destino. O máximo que ele pode fazer é dar um palpite vazio. Palpite vazio é experiência vivida pela internet. Porque nós temos uma geração que sabe todas as coisas. Aí você pergunta, onde você veio? Da internet. Então me explica um pouquinho mais a fundo. Irmãos, nós estamos numa geração que conhece tudo superficial. Sabe falar de muita coisa, mas só na superfície. Deixa eu dar uma clareza para você, o reino de Deus não fala de muita coisa. O reino de Deus é como um ribeirão profundo. Ele é estreito, mais profundo, e quanto mais você mergulha, mais você se relaciona. A nossa mentalidade religiosa é que nem um rio largo, mas raso. Eu caminho, mas só no tornozelo. Eu falo de um monte de coisa, mas sem profundidade. Eu sei falar de Gênesis, Apocalipse, mas não tenho profundidade em Cristo. Então, querido, em vez de você ser cheio de conhecimento, se renda à sabedoria que te preenche por todo. Essa sabedoria é Cristo, ela te preenche. Ela completa tudo, ela ordena todas as coisas. Eu estou com dúvida do que eu vou ser, não terá mais, porque Cristo vai esclarecer. Você só precisa ouvir qual é o teu desenho. O Senhor já tem um desenho para você, já tem um modelo para você. Ah, então quer dizer que modelo, eu vou ser um pastor, um apóstolo? O Senhor tem um modelo para você, querido. Quando você nasceu, talvez o Senhor falou assim, ali está um engenheiro, ali está um médico, ali está um político, que vai governar com honestidade. Mas pastor, eu quero ser pastor, profeta. Isso aí todos são. Todos são. Ministério já é dado por nós. Todos têm, ou alguém é pastor, alguém é profeta, alguém é evangelista, alguém é mestre, alguém é apóstolo, só não está ativado. Mas aquele desenho que o Senhor te deu não tem nada a ver com o microfone. O desenho que Deus te deu tem a ver com o que Ele colocou você para transformar na terra. Está faltando médicos aqui em São José dos Campos, que quando nasce uma criança, levanta aos céus e apresenta, antes que a macumba apresenta. Você pode pegar um filho que é da Umbanda, e antes da mãe de santo apresentar ele no centro, os médicos estarão apresentando a Cristo, e dizendo, este é do Senhor. É disso que nós falamos, é isto que é a igreja, é governo. Igreja é governo. Não se trata das nossas coisas pessoais, não se trata das nossas vontades pessoais. Quantas coisas nós fazemos, eu vou fazer essa faculdade porque dá dinheiro. O reino não é dinheiro, o reino é propósito. Está faltando professores dessa cidade, professores que não são comprometidos com ideologias. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo faculdade por dinheiro e não por propósito. Vocês conseguem compreender isso, querido? O Senhor te destrava para isso, querido. Não é mais o que tem a ver. O Kleber foi muito feliz em dizer, as nossas coisas não são nossas, a nossa formação não é nossa, os nossos bens não são nossos, tudo é dele. A palavra fala que todas as coisas estão convergidas em Cristo. O Senhor não te chamou para chacoalhar a mãozinha e bater mãozinha apenas num culto de domingo. Sabe o que nós estamos fazendo aqui, querido? Você está sendo destravado para fluir no evangelho do reino de verdade nessa cidade. A tua formação, o ministério, querido. Jovem, não esteja fora do desenho. Hoje eu converso com os jovens e dizem, não, eu não vou estudar não. Eu vou investir, pastor, eu vou ser um trade. Eu vou estar lá só nas bolsas investindo. Acredite o desenho. Você já perguntou para o Senhor se esse é o desenho para você? Se o Senhor falar para você que esse é o desenho, eu tenho certeza que você vai ser o maior arrecadador de recursos para o reino. Mas se esse não for o desenho, querido, vai dar só zebra. Você só será realizado em Cristo quando você estiver no desenho original. Nós fazemos muita coisa por ansiedade, irmãos. Pais, não queira que seus filhos sejam aquilo que você queria ser. Ore,
Ministre sobre eles, para que eles encontrem o desenho que o Senhor já estabeleceu por eles. E quando aprove a Deus revelar o seu Filho neles, você vai ter um orgulho de ver um juiz, você vai ter um orgulho de ver um médico, você vai ter um orgulho de ver um professor, um diretor, você vai ter orgulho de ver um vereador, um prefeito, um gerente de indústria, um empresário trabalhando com justiça, empregando com justiça, cuidando com justiça. Compreenda isso no Espírito, querido. Nosso país não precisa de palpites, palpites são vazios. Por que são vazios? Porque são sem compromissos. Você pode ver, todo crítico é um palpiteiro. Todo crítico é um palpiteiro. Ele palpita sobre tudo. Mas eu nunca vi um crítico construir algo. Eu nunca vi um crítico construir algo, porque o crítico está interessado no benefício pessoal. Se está do lado dele, ele não critica. Se está fora daquilo que ele quer, ou se não traz benefício, ele critica. Não existe diplomas para críticos. Ainda não fizeram essa formação. Mas existe crítico para todas as áreas. Crítico de futebol, crítico da saúde, crítico do governo. A igreja não tem que ter espírito de crítica. Se você pode falar a partir de Cristo e conselhar a partir de Cristo, levanta a sua voz e conselha. Se você não está maduro para pronto, dobre seu joelho e ore. Porque a oração pode ser muito mais valiosa e destronar principados e potestades muito mais do que a crítica. Porque quando nós criticamos, nós abrimos brecha para as trevas e para todo o principado das trevas governar a nossa mente. Agora, se nós estamos alinhados a um reino de verdade e de justiça, querido, acabou-se as trevas. E tem mais, nós estamos edificando a próxima geração. Quando eu me torno um crítico dentro de casa, eu estou gerando mais 2, 3 críticos, e esse vício continua. Quantos pais perdem seus filhos na casa, em casa? Quantos pais choram, pastor, por favor, ora para meu filho. Eu falo, não, eu vou orar por você, irmão. Mas por quê? Porque seu filho está se perdendo por causa de você. Seu filho não tem paixão por causa de você, então vou orar por você. Senta aqui, vamos orar. Nem todos são assim, irmãos. Tem alguns filhos que, por mais que a gente ensina tal, mas eu vou falar uma coisa para você. Se você tem um filho que você deu tudo para ele e ensinou conforme o reino, deu tudo do reino e ensinou, e ele está desviado, fica tranquilo, não está não, ele está só tirando umas férias, porque o que foi fundamentado nunca mais será tirado. Não esquenta a cabeça não, o que foi fundamentado não será tirado, de forma alguma. E eu quero falar sobre algumas qualidades de um conselheiro, querido. A primeira, diga comigo, é discipulador. Um conselheiro, ele ensina a avançar e posiciona as pessoas em avançar, no destino, para avançar o destino. Preste atenção em Colossenses 1:24, se você quiser ler ou anotar. Paulo falando naquela casa, e ele dizendo assim, agora me alegro nos meus sofrimentos por vós, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei servo de acordo com a convocação de Deus, que me foi outorgada para convosco, a fim de tornar completamente conhecida a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante os séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprouve dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando a cada pessoa, com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E para cumprir esse propósito, eu me esforço arduamente, lutando conforme o seu poder que opera eficazmente em mim. Paulo está falando aqui, querido, que o mistério de Cristo, revelado à igreja, é tão precioso, que estava oculto. Amém, filho.
Isso é motivo de alegria, irmãos. Amém? Quando você vê um filho primiciando na palavra que o pai está ministrando. Um filho ofertando porque está crendo na palavra ministrada. É este lugar que nós estamos construindo. Um lugar onde os filhos converterão o coração dos pais. Onde os pais e filhos trabalharão juntos. Nós não edificamos para nós edificamos para a próxima geração. Checa lamastori anda lamas. Esse mistério que esteve oculto durante os séculos. Quando eu vou para a Bíblia com a voz do conhecimento, longe da revelação de Cristo, eu só enxergo histórias. Quando eu entro no Antigo Testamento e vou longe da revelação de Cristo, aquela pedra que Moisés falou para sair água, ou bateu nela, era apenas uma pedra. Mas quando eu vou até por Cristo, eu entendo que aquela ali já era a pré-figuração de Cristo. Quando eu vou para a terra, para a Bíblia, olhando a Canaã prometida, eu acho que Canaã era apenas uma Canaã, que eu vou morar nela. Mas quando eu vou a partir de Cristo, eu entendo que hoje a nossa Canaã é Cristo. E se eu estou em Cristo, eu estou aonde Ele estiver. Pastor, o que o senhor é? Qual que é a sua linha teológica? Eu sou da linha teológica de Cristo, aonde Ele estiver eu estou, meu querido. Eu não discuto teologia, eu não discuto escatologia, não discuto. Por quê? Porque eu sou de Cristo. E aonde Cristo estiver, eu estou com Ele. A igreja fica se dividindo por discussões teológicas, irmãos. A igreja se dividiu por discussões teológicas. Enquanto a inescrutável riqueza da igreja é Cristo, que nos leva à maturidade. Pastor, mas se Jesus vier, que bênção, irmão, estou com Ele. E se Ele não vier, vou construir para meus filhos. Você consegue compreender isso? Vou construir para meus filhos. O nosso evangelho não é do medo, o nosso evangelho é da alegria e da paz. É o evangelho da transformação, do Cristo vivo. E aí é isso que Paulo falava, olha, e eu não canso de aconselhar e de ensinar cada pessoa com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito a Deus. Todo conselheiro é discipulador. Não tem como você ser. Se você vê uma pessoa que não discipula ninguém, ele não é maduro. Todo maduro anseia por ver alguém crescer em Cristo. Toda pessoa madura, ela anseia por ver alguém crescer em Cristo. O segundo ponto é leal. Todo conselheiro é leal. Você viu aqui, quando Roboão chegou até os anciãos, eles eram leais a seu pai Salomão. Eram leais. Os outros eram apenas que cresceram junto. Não troque a lealdade do seu pai pelo colega que cresceu. Porque o teu colega não gerou você por 9 meses. O teu colega não te deu comida, não trocou sua fralda, não cuidou de você. E quando você estiver em momento ruim, o teu colega não vai te ajudar. Mas se você estiver passando por aperto, quando você voltar para a casa do seu pai, ele vai estar te ajudando. Sabendo menos que você, sabendo falar menos do que você. Filhos, nós vivemos num ambiente de liberdade. Essa casa é uma casa de liberdade, não há regras. Na sua casa também não há regras, é um ambiente de liberdade. Mas não transforme um ambiente de liberdade em libertinagem. Um ambiente que é livre, ele é para gerar os filhos que honram. Quando você entende sobre honra e honra seu pai e sua mãe, estabelece a honra de Deus sobre a sua vida. Quando o Senhor fala para Saul, ele fala, Saul, eu não vou te honrar, cara, porque eu só posso honrar quem me honra. Você já faltou com um princípio, você quer me obedecer, oferecendo sacrifício aí, mas você já desobedeceu lá atrás, você não me honrou. Então honra. Mas meu pai não põe regra em casa. Isso, muito bom, esse é o melhor lugar que você tem. Um lugar que não tem regras. Porque os lugares onde as regras são fortes é porque os relacionamentos são fracos.
Se você viver por relacionamento, você vai ter o privilégio de honrar o seu pai e sua mãe, de nunca entrar numa discussão para humilhar o seu pai e a sua mãe, nunca entrar numa discussão para colocar o seu pai abaixo de você. Mas se você honrar ele, sabendo que o seu pai e a sua mãe têm conhecimento, ou aliás, a sabedoria relacional, que você ainda não adquiriu, no mínimo que o seu pai tem alguns anos na sua frente, no mínimo que as cabeçadas que o seu pai teve, você não vai ter, se você sentar para ouvir ele. Amém? Então entenda isso, são leais. Colossenses 1:3. Damos graças a Deus Pai nosso Senhor, rogando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouviste pela palavra da verdade, o Evangelho, que vos alcançou, e da mesma forma está chegando em todo o mundo, frutificando e se espalhando, assim como ocorreu entre vós, desde o dia em que ouviste e conhecesse a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, leal ministro de Cristo em nosso favor. Ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. Sabe o que eu acho interessante aqui com a igreja de Colossenses? É que Epáfras ficou ali para fundamentar os irmãos, e Paulo não ficou com ele, e Epáfras ficou lá, com lealdade ao ensino que ele recebeu dos apóstolos, e com a mesma lealdade que Epáfras transmitiu o ensino, foi com a mesma lealdade quando Epáfras teve a oportunidade de falar para Paulo sobre aquela igreja. Epáfras não chegou lá para criticar aquela igreja ou falar mal daqueles irmãos, ele chegou para falar o quanto aqueles irmãos estavam crescendo em Cristo. Todo lugar há problemas, todo lugar há dificuldade, mas Epáfras não ressaltou os problemas nem as dificuldades, ele falou sim de quanto os irmãos estavam crescendo em Cristo. Eu tenho comigo, irmão, que nós não pregamos aqui o que você não deve fazer, nós só ministramos o que você deve fazer, porque toda palavra liberada tem poder. Quando eu libero é como uma profecia liberada. Se eu libero o que você deve fazer, você vai estabelecer isso como vida para você. Filhos leais ao reino. E esse jovem, esse Epáfras, mesmo longe de Paulo, ele manteve Paulo informado de tudo que estava acontecendo e continuou na mesma lealdade com Paulo. A igreja recebia Paulo como um apóstolo, recebia Paulo como um homem do Senhor, porque havia lealdade. Ele podia ser um fiel, querido. Fiel, ele obedece aquilo que está escrito para fazer, mas reclama, critica, esse é o fiel. Agora o leal, ele vai muito além, porque o leal trabalha com honra, e honra vai além de tudo. Honre seus pais. Terceira qualidade de um conselheiro, ele é exemplo. Nós falamos para os pais: não obrigue seu filho a vir para o culto, seja exemplo. Como assim, pastor? Venha você, seja exemplo. Seja exemplo. Tem muito pai que obriga o filho para o culto, mas ele mesmo fica lá na televisão, no bem bom. O que você está construindo, o que você está edificando? Venha com seu filho, edifique, seja exemplo. Porque um conselheiro, as suas práticas condizem com o que ele ensina. As práticas de um conselheiro são condizentes com o que ele ensina. Não é um fariseu. Fariseu é aquele que fala, faça o que eu falo, mas não faz o que eu estou fazendo, não. Faça o que eu falo, mas não faz o que eu estou fazendo. Querido, não funciona. Ou você é exemplo, ou não funciona. Não funciona. Meu filho não oferta, você também não oferta. Ah, meu filho não é dizimista, você também não é dizimista. Ah, meu filho não obedece a ninguém, você também não. Ah, meu filho é mal educado, você também é. Porque o filho faz o que vê o pai fazendo. O filho faz o que vê o pai fazendo. É precioso isso. Pedro nos ensina no capítulo 5, e ele diz assim, olha:
Suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós, eu que sou também presbítero como eles, testemunho ocular dos sofrimentos de Cristo, e certamente coparticipante da glória que há de ser plenamente revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que está sob o vosso cuidado, não por constrangimento, mas por voluntariedade, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como ditadores daquele que vos foram confiado, antes tornando-vos exemplo do rebanho. Ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa de glória. Exemplo, pais, exemplo. Eu quero que meu filho seja um dedicado ao reino. Você é dedicado ao reino? Pastor, estou devendo. Então começa a ser dedicado, que você vai colher. Você quer ver seu filho ofertando? Seja a verdade. Não seja aquele que você ministra aqui, seu filho em casa fala: pai, que bela pregação, mas o senhor não vive isso. Nós estamos falando do Cristo, querido. O dia que eu entendi isso, mudou a minha história, mudou a minha casa, mudou a minha vida. O dia que eu entendi isso, mudou a minha vida. Vocês querem conhecer se é verdade? Passe uma semana conosco morando em casa. Durma conosco uma semana lá em casa, você vai conhecer a verdade que nós ministramos. Não posso falar para você de 6 anos atrás, 7 anos atrás. Porque a vida de aparência, ela só pode ser largada quando o orgulho é deixado. Querido, se uma tela de computador te domina, se alguns sites te dominam, é porque Cristo ainda não é o governo da sua vida. Então está na hora de você parar de fazer algumas coisas e se render ao governo dele. Está na hora de você abrir. Quando eu encontrei uma pessoa que pôde pastorear o meu coração, e eu abri a ela e falei: eu tenho problema com isso, eu tenho dificuldade com isso, eu não sou um belo marido, eu não sou um belo pai, pronto. Começou-se o processo de desconstrução, quando o orgulho foi liberado. Eu falar de mim? Primeira coisa que o pai que pastoreia meu coração: então deixa eu conversar com a sua esposa. Traga ela, quero vê-la. Quem é seu marido? Eu achava que eu era bom, irmão. E ali eu descobri que eu era uma fraude. Eu descobri que eu até pregava legal, que algumas pessoas até aceitavam Jesus, que algumas pessoas até falavam em línguas estranhas, que algumas pessoas até eram batizadas no Espírito, mas eu era uma fraude, porque eu deixava que o meu dom manipulasse aquilo que eu deveria ser. Dom é irrevogável. Você pode ser um prostituto, você pode ser um adúltero e curar, porque dom é irrevogável. Mas caráter é manifestado dentro de casa, fora de casa, onde você está. Querido, você vê uma pessoa ser usada por Deus com o microfone na mão, é a coisa mais fácil do mundo, porque ele tem um dom. Você quer saber se ele é uma pessoa usada por Deus? Vê como ele trata a sua esposa, como ele trata a sua família, como ele conduz a sua casa, como ele conduz seus negócios, como ele conduz sua vida profissional. Aí você vai ver se a pessoa é de Deus ou não. Exemplo: nós reproduzimos o que nós somos. O filho aprende com o pai. O próprio Cristo nos ensinou isso. Eu estou fazendo o que eu vi meu pai fazer. O filho aprende com o pai. É tão impressionante. Eu tenho um filho de 6 anos. Eu tiro a camisa de casa, ele tira também. Eu largo o chinelo na sala, ele larga também. Vocês entendem? Isso é só um exemplo. É só um exemplo. O que nós estamos construindo, pais. Comecei falando com os filhos,
E os filhos já entenderam o lugar. Agora estou falando sobre os pais, conselheiros. Conselheiros não trabalham para si, trabalham para o destino. Pais, vocês precisam dar destino aos seus filhos. E não existe destino fora de Cristo. Não existe destino pelo conhecimento humano. Ah, pastor, mas agora eu já estou no 3º módulo do Efatá, eu sei ensinar tudo, meu filho. Esquece isso, querido. O destino vai vir pela vida de Deus, pelo você ouvir o Senhor. Você ouvir o Senhor. Quarta característica, quarta qualidade, são homens de aliança. Conselheiros são pessoas de aliança. Produzem alianças fortes sem rupturas. Sabe, querido, aquilo que a gente se atrever a corrigir em nós, aquilo que você se atrever a corrigir em você, vai libertar sua descendência. Você é escravo da prostituição, você é escravo da pornografia, você é escravo da maledicência, você é escravo da murmuração, você é escravo da miséria. Atreva a corrigir isso em você, vai libertar seus filhos, vai libertar sua geração. Os pecados que os nossos pais cometeram, quando nós nos posicionamos, nós quebramos e liberamos nossos filhos. Aquela maldição continuada pela geração é quebrada quando nós nos posicionamos, porque aquilo que nós nos atrevemos a corrigir em nós, a partir de Cristo, liberta a nossa geração, irmãos. Liberta. São homens de aliança. Veja só José, um homem de aliança que fortaleceu o reino de Faraó. Vê Daniel, fortaleceu o governo babilônico. São homens de aliança, homens de honra, que não quebram. Sua palavra vale, sua palavra tem força, porque eles não conduzem através de conhecimento terreno. Os magos de Faraó não puderam interpretar, os profetas da Babilônia, os sacerdotes babilônicos não puderam decifrar, mas um homem que tem a sabedoria relacional, recebe o discernimento para o tempo adequado, para a hora adequada, e como deve ser feito, querido. Um homem que tem a sabedoria relacional, ele é preciso. Nós estamos falando de reino não é quantidade, de reino é precisão. Não é o quanto você fala, mas quanto preciso. Nós precisamos ser precisos em Cristo. Qual é a precisão do que você está ministrando como conselho? Qual é a precisão que nós estamos tendo como igreja? Qual é a precisão? O reino não se fala de quantidade, se fala de precisão. Nós não estamos aqui para contar quantos membros nós temos. Nós não estamos aqui para contar quantos troféus a escola de futebol ganhou esse ano. Embora foram 12, um troféu para cada ano, dentro do campeonato joseense. A escola de futebol, 12 troféus. Nós não estamos aqui para contar isso. Nós não estamos aqui para contar quantas crianças foram atendidas, quantas famílias foram atendidas. Nós estamos aqui para ser precisos, é tocar nessas crianças. Muito mais do que os troféus, vale o toque que nós estamos colocando sobre elas. Muito mais do que as cestas, muito mais do que os discipulados, vale o toque que nós estamos tendo. Nós não estamos aqui para contar em quantas favelas nós estamos entrando. Nós estamos aqui para dizer que Cristo está tocando cada família e cada criança. Nós não estamos aqui para fazer obras e sair com a câmera fotografando. Embora as redes sociais ajudam bastante isso. As redes sociais é para divulgar o reino. Mas nós estamos aqui para fazer por um rei, por uma causa, porque nós somos filhos, porque nós entendemos. E como filhos, nós produzimos aliança. Por quê, pastor? Porque não havendo sábia direção, Provérbios 11:14, não havendo sábia direção, toda a nação é arruinada. Não havendo sábios conselheiros, toda a nação é arruinada. O que pode restaurar é o conselho de muitos sábios. Igreja, nós não ganhamos a guerra. Jair Messias Bolsonaro não é o Messias do Brasil. Ele só é alguém que nós lutamos. Se nós pararmos de orar, não há guerra vencida. Nós precisamos continuar orando.
Não basta nós estarmos do lado dele ali, tirando fotos e fazendo cultos que nada produzem. Eu quero saber quem senta à mesa com aquele homem e consegue aconselhar aquele homem em maturidade. Porque ele é um homem muito puro, mas por ser muito puro, ele fala muita coisa que não deveria falar. Sabe o que é isso? É o reflexo dos conselheiros imaturos, ou dos palpiteiros imaturos que estão com ele. Se aquele homem tiver um maduro do lado dele, como eu vejo a sua primeira dama, a sua esposa, quão madura aquela mulher é. Se ele tiver homens maduros, irmãos, não importa o tamanho da igreja não, é homem maduro em Cristo, quem tiver do lado daquele homem, que produzir maturidade naquele homem, porque aquele homem é puro, no jeito de falar, ele fala o que ele pensar, ele cai nas armadilhas, porque não tem conselheiros, só tem palpiteiros. Chega, igreja, nós não somos palpiteiros, nós somos conselheiros e temos mentalidade de conselheiros para governar. O que pode restaurar o Brasil é conselho de muitos sábios. E sabe qual é a oração da igreja? Para que o Senhor levante homens sem interesse algum para aconselhar. Pastores igual aquele senhor José Rodrigues, lá de Goiás, homem sem interesse. Por que esse homem não tem acesso a essa pessoa? Ah, porque ele não faz parte do esquadro e do compasso. Ah, porque ele não participa do esquadro e do compasso, ele não tem acesso. Mas nós vamos orar como igreja, e homem sábio, um ancião maduro que pode aconselhar, e o Senhor vai tocar sim. Irmãos, essa sociedade manipulada por um sistema que é a base do financeiro, de Mamon, onde Mamon governa, eles regem por interesses pessoais. Eu já vi mesmo os pastores apoiar o movimento de esquerda, e vi os mesmos pastores apoiar o impeachment, os mesmos. Por quê? Porque dentro das suas lojas, do compasso e do esquadro, era esse o comando. Nós vivemos a verdade de Cristo e nós não temos medo disso, querido. Nós confrontamos pela verdade do reino. Cadê os homens maduros? Eu creio que nessa casa, porque há uma palavra, estes jovens, vocês estão sendo fundamentados para isso, para viver um novo tempo. Um novo tempo. Não são palpiteiros, só falam a partir de Cristo e nunca a partir de si. O palpiteiro, ele sempre tem uma frase fenomenal: se fosse eu, faria assim. Pois é, na igreja não tem você, tem Cristo. Não tem eu. O palpiteiro é assim: olha, se fosse eu, faria assim. Quando tem o eu, cara, aí o negócio é complicado. Provérbios 10:30 diz que os justos jamais serão definitivamente abalados, mas os ímpios pouco permanecerão na terra, porque a boca do justo produz sabedoria. A boca do justo produz sabedoria. O conselho maduro produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios justos sabem como falar agradavelmente, entretanto a boca dos ímpios só tagarela perversidades. Querido, não tem outro meio. A qualidade de um homem que é conselheiro, por ser maduro, ele não palpita, ele só dá conselhos. E os conselhos partem a partir de Cristo. Como que eu sei que eu estou sendo aconselhado por alguém maduro? Observa se ele é filho de alguém. Porque se ele não é filho de ninguém, não dá para você confiar nessa pessoa. Porque se ele não tem o coração entregue a alguém para cuidar, ele não é leal a ninguém. Se ele não é leal, ele não tem autoridade para te dar destino. José era filho de Jacó e permaneceu como filho. Estava vendido como escravo, mas era leal ao que seu pai tinha ensinado. Daniel estava na Babilônia, mas era leal aos ensinos do seu pai. Era leal ao Deus do seu pai. Se não é filho, não tem condições. Não se submeta a alguém que não é filho. Não se submeta. A igreja tem um dono, e o dono dela é Cristo, e o governo é a cabeça de Cristo que governa. Não é um sistema maligno ou sujo.
Você precisa ser renovado nisso, na sua mentalidade, querido. Sexto e penúltima qualidade que eu selecionei de um conselheiro: ele tem visão de corpo. Um conselheiro, ele não olha só para si, ele olha o todo, e com isso ele fortalece o corpo, porque a visão dele não é pessoal. Lá em Coríntios 11 e 27, quando Paulo nos ensina sobre o corpo, ele está falando sobre isso, sobre a ceia do Senhor. Versículo 27 de 1 Coríntios 11 fala: por este motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue. Quando ele está falando, ele não está falando de pecado pessoal, ele está falando de quem não discernia o corpo. Ele estava falando das pessoas que vinham ceiar e comiam primeiro do que os irmãos, e quando chegavam os necessitados, não tinham para comer. Então eram pessoas que não viviam em corpo, viviam no seu individualismo, e ele tratava essas pessoas como não discernentes do corpo de Cristo, e por isso estavam em pecados. E quando elas comiam para a própria condenação. E aí ele diz assim: examine-se cada um a si próprio, e depois coma desse pão e beba do cálice. Examine a sua conduta. Examine se você tem visão do todo ou se só tem visão pessoal. Examine-se se você tem a visão do reino. Porque aquele que comer e beber sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Ou seja, não é aquilo que a pessoa cometeu, e sim o que ela deixou de fazer, que é a comunhão com os irmãos. E para essa igreja de Corinto, Paulo falou duramente com eles: vocês acham que vocês ceiam ao Senhor? Vocês acham que vocês celebram o corpo de Cristo? Vocês vêm, comem, quando chegam os necessitados não têm o que comer, e vocês acham que isso é visão de corpo? Interesses pessoais. Conselheiros, irmãos, vão sempre olhar para o todo e vão sempre aconselhar o corpo a viver o todo. Não se trata das suas finanças, não se trata de quem você pode ser, se trata de quem Deus pode ser na sua vida. E se trata do que você entende o que é a igreja. Nós estávamos na intercessão aqui, a irmã Lisângela teve uma revelação do Senhor, que as famílias estavam protegidas como um escudo. E essas famílias passaram por diversas dificuldades durante o ano, mas permaneceram unidas porque a oração dessa casa, e porque elas estavam em corpo, o escudo os protegeu. Quando nós entendemos o que é vida em corpo, nós prevalecemos mediante a todas as dificuldades. A igreja vem pregando um evangelho de vitórias, que não ensina ninguém a vencer, querido. E quando alguém enfrenta algum problema, acha que Deus não está com ela. Isso é culpa do evangelho que nós temos ministrado no culto, nos cultos dos domingos, das semanas, e nós não ensinamos as pessoas a serem maduras e dizer para elas que na tribulação, quanto mais aperto nós passamos, mais óleo desce. Quanto mais experiência nós temos, mais relacionamento nós temos, e mais nós aprendemos, mais nós conhecemos. Não são os problemas que vão definir quem nós somos. Não é o desemprego que vai definir quem é a nossa vida. Nós vivemos em Cristo e somos por Ele. Somos por Ele abastecidos e alimentados. E Ele preenche todas as coisas. Querido, quem tem visão de corpo vai sempre impartir da vida que porta de Cristo, e nunca do que apenas leram ou ouviram. Jovens, não é o que você leu e ouviu, é que Cristo revelou para você. Quem tem a vida, o relacionamento, a sabedoria relacional, não vão falar a partir do que leram. Porque eu li lá, porque eu conheci lá. E daí? Que vida produziu? Eu sou filho de crente, filho de pastor, e eu ouvi histórias da Bíblia a minha vida inteira, mas não transformaram a minha vida. Só transformaram quando eu tive acesso à vida de Cristo. Pastor, não pode contar a história? Claro, deve. Os nossos filhos estão sendo ministrados com histórias lá, mas nós também estamos ensinando eles a receber a vida de Cristo. Se você subir lá, você vai ver crianças falando em línguas lá em cima. Se você subir lá, você vai ver crianças perguntando mais sobre Cristo.
Tem culto que crianças recebem daquilo que o Senhor tem para nós aqui, tem para eles. Porque nós não colocamos eles numa escolinha formatada. Se a vida de Cristo não lhe for liberada, querido, não há transformação. Se eu contar das histórias bíblicas, meu filho conhece tudo, ele fala, eu assisti, pai. Mas quando ele me vê tratando a mãe dele com excelência, não tem mais discipulado mais bem feito do que esse. Quando ele vê a sua mãe sendo tratada como esposa, como carinho. Pastor, então o senhor é perfeitão? Não, nós não somos perfeitão não. Porque nós erramos, mas nós reconhecemos o que nós erramos. Não fica achando que eu sou perfeito não, eu sou cheio de erro. Se você ficar uma semana lá em casa, você vai ver os meus erros, mas você vai ver a capacidade que nós temos de reconciliar tudo em Cristo. Todas as coisas são convergidas em Cristo. Todas. O conhecimento relacional, querido, vão sempre impartir da vida que porta de Cristo e não apenas do que ouviram, porque o conhecer não é saber. Jovens, vocês têm muito conhecimento e nós assumimos, nós respeitamos o conhecimento de vocês, mas vocês precisam ter sabedoria. Provérbios 10, 17 diz assim: quem recebe a disciplina conhece o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha a si e os outros. Como é impressionante, aquele que ouve a disciplina, ele adquire o caminho da vida. E o caminho da vida, quem que é a vida, querido? Quem que é o caminho, a verdade e a vida? Agora aquele que repreende, ele desencaminha a si e os outros, e é verdade. Você já viu que um desalinhado consegue desalinhar 2, 3, 4? Nunca ande com desalinhado não, irmão. Quem está falando ao seu coração? Observe a casa de quem está falando ao seu coração. Observe a família de quem está falando ao seu coração. E observe a família preciosa que Deus te deu. Observe os pais preciosos que você tem. Pais, valorizem esse ambiente dentro de casa. Vamos valorizar isso, irmãos. Fica de pé, querido. Vamos valorizar isso.